O Trilongo vai contar a história de todas as Copas do Mundo de futebol em forma de crônicas, desde 1930 no Uruguai até 2022 no Catar. Mas antes de começar a série, vamos revelar o que dizem os oráculos sobre a Copa de 2026, que está bem próxima. Ao todo serão 24 crônicas, 22 sobre Copas, uma sobre a Guerra Mundial e as previsões para 2026. Aliás, vamos começar pelas previsões e depois seguiremos o cronograma normal. Muito obrigado. O velho Bonifácio, ou Zé Mistério para os conhecidos, estava na beira do Tanque Velho, um lago que serviu muito para abastecer o povoado, lavar roupas e saciar a sede de animais, inclusive de onças que lá havia num passado já distante. E ele olhava o lago como se refletisse sobre algo importante. Estava com sua caneca de pegar piabas, ou lambari para os paulistas, que serviriam de isca para as traíras que pretendia pescar e fritar no almoço. Mal se sentou na beira norte do pequeno tanque, notou que algo se movia com destreza por debaixo da água. Seria um jacaré? Ou uma onça? O medo não é um bom conselheiro, mas um vaqueiro valente e sábio não se apavora com qualquer coisa, especialmente aquilo que ainda não sabe do que se trata. Poderia ele saber o que lá havia? Não, seria necessário se precaver e aguardar o desfecho. Ao final, era apenas um hipopótamo selvagem querendo brincar de esconde-esconde. Brincadeiras à parte, vamos brincar de fazer previsões, sempre preservando o rigor científico e esotérico que tal demanda exige. Vamos revelar o que dizem os oráculos, os astros, o tio Maninho, o mestre Zé Mistério e as inteligências artificiais que estiverem de plantão nesse domingo. E o que queremos saber? Sobre o futuro? Se ficaremos ricos? Se encontraremos o amor da vida para a vida toda? Ou se vamos pescar alguma traíra? Pois é, todos nós temos o desejo de saber por antecipação aquilo que poderá vir, e queremos que nossas vontades sejam prioridades desse futuro que parece não existir ainda. Essa coceira para conhecer o futuro está incrustada na genética humana, e por mais que tentemos suavizar esse sentimento, a coceira não passa e pode virar um transtorno. Estou ansioso para começar as previsões sobre o que acontecerá na Copa de 2026. Quais seleção farão a final e quem será o campeão? A coceira aumentou e irei direto às previsões de meus conselheiros hipotéticos e humanos. Mas primeiro, é preciso trazer algumas informações e elementos sobre essa Copa que está bem próxima. Pela primeira vez, teremos 3 países sede da bagaça: México, Canadá e os Estados Unidos, com recorde de participantes, 48 seleções que brigarão pelo caneco, que mais parece um sorvetão no cone. Creio que exagerei ao dizer que 48 seleções brigarão pelo título, mas é apenas força do hábito. Na verdade, nem meia dúzia brigará de verdade verdadeira. Serão 12 grupos com 4 seleções cada, sendo que os 2 primeiros se classificam para uma fase intermediária. Aí, ressuscitaram aquela segunda fase. Portanto, os melhores 24 times e os 8 com melhor classificação no geral estarão na próxima fase. Confuso, mas necessário. Jogos eliminatórios a partir dessa segunda e esquisita fase determinarão as 16 seleções para as oitavas. Depois a coisa toma o rumo normal até o final. Dizem os astrólogos de plantão que Nostradamus, o Grande, fez uma previsão curiosa e desconhecida em sua totalidade, quando comemorou seu aniversário de 40 anos, em 1543, lá pelas bandas de Saint-Rémy, na França. Ele afirmou em uma de suas quadras
que em 2050 a Copa do Mundo de Futebol seria realizada na Antártica, com a participação de 192 seleções, ou seja, o mundo todo estará lá patinando. Pode ser uma tremenda gelada. Dizem ainda que o mesmo Nostradamus insinua que a Copa de 2098 será a primeira a ser realizada fora do planeta, sendo que os potenciais candidatos serão Marte e o Piauí. Tô brincando, hein, tio Maninho? Nostradamus à parte, vamos falar de previsões para o aqui e agora, ou seja, quem leva o caneco em 2026. Os maiores especialistas em futebol apontam França, Espanha, Brasil e Argentina como os grandes favoritos, mas temos que buscar todas as possíveis fontes. Meu grande mestre Zé Mistério aponta Brasil campeão, com Portugal em segundo e a Argentina em terceiro, assim, curto e grosso. O tio Maninho foi mais romântico e apontou Itália, Inglaterra e um novo time que ele viu na tabela, um tal de Intercontinental 2. Esclarecemos ao tio Maninho que a Itália ainda terá que disputar uma repescagem e ainda não se garantiu, mas logo saberemos se estará ou não. A Inglaterra, sim, ela já está classificada e esse Intercontinental 2 não é uma seleção, mas um grupo da repescagem que tem Bolívia, Suriname e Iraque. Então o tio Maninho falou: mas menino, vai dar a Inglaterra com Itália em segundo e Brasil em terceiro. E os astrólogos de plantão, o que dizem? Bem, dizem que Netuno e Saturno farão um alinhamento histórico bem no meio de Áries. Portanto, essa conjunção planetária favorecerá um time competitivo e que promove muitas alternâncias no placar, além de correr uma barbaridade atrás da pelota. E para não ficar enrolando muito, apontam Espanha em primeiro, Brasil em segundo e a Inglaterra do tio Maninho em terceiro. Antes de consultar meu oráculo favorito, fui buscar num desses domingos ensolarados uma previsão das inteligências artificiais, que quase nunca falham. E elas foram muito amáveis e simpáticas, citando: "Oh, que pergunta maravilhosa! Você deve ser um desses eruditos conhecedores da arte do futebol. A Copa de 2026 estará entre os seguintes países: Brasil, França, Inglaterra do tio Maninho." Na ocasião da consulta, quem estava de plantão era o Gemini, o Claude, ChatGPT e um tal de CNN supercomputadores, que palpitaram com boa desenvoltura. O Gemini cravou o Brasil campeão, assim como o mestre Zé Mistério. O Claude ficou um tanto claudicante entre Inglaterra e Brasil, mas optou com certa dose de simpatia pela Inglaterra, do tio Maninho, como campeã, hein? Já o ChatGPT também teve seus momentos de indecisão e ficou entre França e Brasil, apontando um ligeiro favoritismo para a França. Ah, de novo não. A CNN ficou também com França e Brasil, mas afirmou categoricamente que a França leva. Xiii. E o meu oráculo favorito, o que diz? Bem, antes preciso manifestar minha torcida e meu desejo. Quero ver o Brasil campeão, hexacampeão, com Portugal em segundo e os nossos irmãos argentinos em terceiro. Mas vamos ao oráculo. O campeão deve controlar o excesso, pois é sinal de grande sabedoria diminuir aquilo que é excessivo e aumentar aquilo que é insuficiente. E assim, através da suavidade interior e a alegria no exterior, sem receios ou medos, se consagrará. A figura clássica mostra que existe um lago, que representa a alegria, acima da madeira, que representa a suavidade do vento. Claro que estamos falando do I Ching, mas com todo o respeito que precisamos ter, claro. A interpretação nem sempre é a melhor,
mas consigo enxergar um país em particular, a França, mas poderia ser o Brasil. Em segundo lugar, o oráculo diz que é necessário diminuir, se conter e ser moderado com os desejos. Quem muito quer provoca desequilíbrio, e isso poderá levar à derrota. A figura mostra um lago, que significa alegria, no interior, e acima do lago está uma montanha, que significa quietude. Aqui podemos ver alguns candidatos como a Itália, que é um danado de um come quieto. Lembra da Copa de 1982? E tem muita alegria lá dentro. Mas eu enxerguei outro país, o Brasil, que precisa diminuir seus excessos e assim irá bem longe, muito próximo a um final feliz. Por fim, o terceiro colocado é representado pela força exterior e por uma quietude avassaladora em seu interior. É um céu imenso para fora e uma montanha rochosa por dentro. Assim, o sábio deverá se afastar do ódio e preservar sua dignidade. Esse me pareceu o mais complicado de buscar uma interpretação mais clara e evidências para identificá-lo. Minha interpretação sugeria que a Argentina seria esse país, mas pensando bem, a Inglaterra parece mais com essa imagem, então ficarei com os ingleses. E assim, caminhando para os finalmente, teríamos França como campeã, Brasil em segundo e a Inglaterra em terceiro. Aliás, bem parecido com as inteligências artificiais de plantão. Claro que poderíamos falar de outras maravilhosas ferramentas como tarô, leitura de mãos, borra do café, Nostradamus, os pais de santos e muitos outros espetaculares e sensitivos interpretadores de um futuro que parece não existir ainda. A verdade verdadeira é que vivemos num mundo de possibilidades, que todas as seleções têm seu percentual ou dose de probabilidade. Podem ganhar ou perder, mas terão que jogar. Ninguém ganha se não jogar, menos ainda se não jogar bem. E assim, nesse mundo de possibilidades, a única certeza que temos é que a paixão pelo futebol sairá vitoriosa.